volta, podcast Glocal. Hoje vamos falar sobre prosperidade. Deus vai prosperar a tua vida, meu irmão, se você tiver fé, ou voto de pobreza. Se você abrir mão de todas as coisas, aí sim você vai ser rico no céu. Mas tem que passar a fome, tem que dar um castiguinho. Essas duas visões que têm polos opostos, elas podem parecer muito distantes de você, talvez. Não, nunca vi alguém que vote de pobreza, ou nunca ouvi alguém da teologia da prosperidade, mas eles estão enraizados ou permeando todas as nossas estruturas de fé. E se a gente não conversar, pode parecer óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Queria começar com a teologia da prosperidade que está tão forte no Brasil, Sival. Qual é o grande problema? Porque quando eu vou ler o Antigo Testamento, Sival, eu vejo lá Deus abençoando Salomão por ter sido fiel, ou até Abraão: eu vou fazer você prosperar pelos seus atos de fé. Ou Davi também se prosperou muito, um rei que prospera, uma nação que prospera. E aí, quando eu vejo só eles, faço esse recorte, eu fico assim, é óbvio, Deus dá financeiramente para quem acredita nele. É meio óbvio assim, Deus vai fazer eu prosperar se eu em fé investir no seu reino, que é dar dízimo na igreja, dar uma boa oferta. Então eu dou aquela investida no campo espiritual. Qual é o problema desse pensamento? O problema é que tem uma relação bem definida aí de troca. Onde eu troco, na minha relação com Deus, eu estou comprando a bênção. Então eu estou comprometido não com Deus, eu estou comprometido com o meu resultado. Então eu troquei, a troca não é na relação com Deus, a troca é na relação comigo mesmo. No futuro ganhando mais. Eu não estou dando pensando que o mais pobre, ou que aquele projeto, ou aquela igreja, ou seja lá para onde esse recurso está indo, ou aquela pessoa necessitada, eu não estou pensando no bem dela, ou não estou construindo para que ela se desenvolva e experimente uma transformação. Eu estou investindo em mim mesmo. Então é a mesma coisa que você você procurar um investimento que te dá um melhor retorno. E é interessante que as pessoas, quando vão falar de golpes, lembra que tinha um golpe que era: eu tô com esse bilhete de loteria que ganhou, você me paga menos do que eu vou ganhar, e aí depois você vai lá, troca, que eu não posso. Eu não sei qual que é a desculpa que vai dar, mas o golpe, eu lembro direitinho, que só dá. Meu pai falava assim: esse golpe só dá certo se pega na sua ganância, você pegou assim, você também tá explorando essa pessoa. Vamos supor que fosse verdade. Essa pessoa ganhou na loteria, mas ela não tá podendo trocar o bilhete. E você vai ganhar um dinheiro em cima dessa pessoa. Tô facilitando. Então, esse golpe da teologia da prosperidade só pega quem tá também. Porque a gente geralmente bate muito forte nos pastores da teologia da prosperidade, que eu acho que nem cristãos são, pelo que eu li na Bíblia. Pelo menos tem pouca coisa a ver com... São mais adoradores de Mamon do que adoradores de Deus, porque Jesus no Sermão do Monte vai ser bem severo. Mas dá a impressão, Edu, que os caras também, quem entra muito nessa assim, não é tão vítima também, né? Mostra um coração que tá nessa troca. E é uma troca que, na verdade, é a ideia do ganha-ganha, né? Então todo mundo quer ganhar em cima disso, né? O pastor quer ganhar a grana do cara, né? Então você me entrega, dá pra Deus aqui, Deus vai te abençoar depois. E o cara vai, né? Muitas vezes, o cara muito humilde, o cara sem um conhecimento sério do negócio, ele entra nessa, ele dá tudo aquilo que ele tem, ele dá o dízimo daquilo que ele gostaria de ganhar, ele vende casa, ele faz, o cara faz de tudo pra tentar ganhar alguma coisa na base dessa troca, né? Então isso é um dos grandes problemas que a gente vê, né, com essas pessoas mais humildes nesse processo todo da prosperidade, né? E um dos problemas de você ter uma teologia que não é bíblica, mas tem assim alguns versículos soltos que vão aparecendo, mas não tem a ver com a mensagem de Jesus no Novo Testamento, é que você, ao fechar uma teologia, esse é o problema de todas as teologias fechadinhas, redondinhas, você começa a afirmar coisas que não tem nada a ver com o evangelho na ponta, né? Por exemplo, se você fez certo, pastor, mas eu fiz aquela doação que você falou que era um mês do meu salário, eu fiz para ter essa bênção e tudo, não aconteceu. E aí, o que acontece? A pessoa vai falar: porque você não teve fé. Então, peraí. E aí, isso aí já não tá nem na Bíblia, já começa a ter umas lógicas dizendo: então você não teve fé, por isso que você não ganha. Você não ganha. Então tem a ver com dar dinheiro, mas tem a ver com fé também.
Isso, então tem uma construção que tem a ver com o ritual, né? Eu ouço alguém que eu acredito e isso que eu acredito nem tá... Não importa se tá escrito ou não tá, mas é dito com convicção, com persuasão, às vezes até com técnica de hipnose, a gente tem descoberto isso. E as pessoas vão entregando tudo. Então, ainda tem uma conexão aqui com um podcast que nós já gravamos de abuso espiritual. Porque essas pessoas surgem, e não é só a gente está falando de teologia da prosperidade, mas não é só na fé protestante que a gente encontra essa ideia do ser próspero. E por charlatões construindo a ideia da prosperidade, porque se você vê aqui, você vai encontrar em todas as expressões de religiosidade. Isso é uma coisa do ser humano, Você vai encontrar essa expressão da prosperidade. E de novo, é um jeito simples de você esconder tantos pecados seus e da sociedade com um ato simples. Então você não acha que você está talvez passando necessidade porque você está num estado injusto, porque estão te roubando, ou porque você não sabe administrar financeiramente, está gastando, ou porque você comprou uma coisa que não era o momento certo, há tempo para tudo. Então você vai jogando tanta sabedoria bíblica sobre finanças, sobre viver, que você fala, não, isso aqui é só um ato de fé que Deus vai me dar mais. Então é um pouco, já que fez 100 anos aí do nascimento do nosso amigo Paulo Freire, é um pouco você querendo você é oprimido, mas você quer ser opressor, em vez de você corrigir a opressão. Eu quero ser o próspero, porque eu vi meu patrão ganhando tão bem e eu tão desgramado, odeio, ele não me paga, mas se eu tiver fé, eu não vou ser mais cauda, eu vou ser cabeça, e aí eu vou devorar meu patrão. E aí você acha que você vai fazer diferente do seu patrão. Não, mas você já tá indo pelo mesmo caminho. Exatamente, você já começa errado, né? Aí, cara, eu vou virar patrão, eu vou ser diferente. É capaz de você explorar ainda mais do que o patrão explorava antes. Ou a oração que eu fazia quando eu era adolescente, Senhor, deixa eu ganhar na loteria. Eu não apostava, então se eu ganhasse, realmente seria Deus. Mas deixa eu ganhar na loteria porque eu vou ajudar muito missões. Se eu ficar rico, eu vou ajudar missões. A grande pergunta que fazem é, quanto de missões você ajuda com o que você tem? A lógica é diferente. Seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. E não, Senhor, me dá muito que aí eu vou ser fiel. Então a gente vai fazendo essas trocas. E assim, o mais legal é, mesmo você sendo fiel em missões com pouco, não quer dizer que você vai ser muito. Senão a gente está fazendo de novo a troca. Eu lembrei de uma história aqui que a gente, quando fala de dinheiro, de prosperidade, é uma coisa bem interessante. Um amigo falando com outro pergunta, se você tivesse 10 casas, você me dava uma? Eu te dava. Se você tivesse 10 casas, você me dava uma? Eu te dava até 2. Se você tivesse R$1 milhão, você me dava 100 mil? Eu dava. E se você tivesse 12 camisas, você me dava 2? Ele falou, não. Por que não? Porque 12 camisas eu tenho. Então a gente vê um problema aqui, né? Eu sempre negocio com o que eu não tenho. E em nome do que eu não tenho, eu dou em o nome que eu não do... tenho. E aí eu fico doando, fazendo uma construção de sucesso, e eu fico fazendo promessas e aceitando essas correntes. E aí por isso que o pessoal cai em pirâmide, cai em golpe, entra nessas loucuras, por causa desse problema da ganância. Agora, o outro lado. A gente talvez está tão mordido, a teologia da prosperidade é tão difundida no nosso país, e já assumiram. Eu lembro quando a Universal do Reino de Deus, na década de 90, o nosso público talvez seja mais novo, quando eles decidiram assumir. Não, a gente pega a teologia da prosperidade e virou como um marketing. Não, se você quiser essa teologia meio assim, eles colocavam assim, literalmente, você quer essa teologia tímida, que não sabe mover o sobrenatural, vai nessas igrejas aí que não vai. E os testemunhos, né, eram quando eu era evangélico, né, como se fosse um plus, né? Você vai pra Universal, é uma outra. Agora eu tenho né? esses carros. Mas tem um outro lado que é interessante, que eu vivi mais. Talvez não todos viveram, mas tem que tomar cuidado. Porque é o lado do voto da pobreza. Não que eu fiz voto de pobreza, mas a gente vai percebendo uma certa teologia de que você tem que ser pobre para ser abençoado por Deus. E você espera que o pastor missionário, seja lá quem for, tenha um subemprego. Como se fosse um subemprego na medida do sustento, consequência, né? Mas ele tem que ser bem preparado no sentido de aquilo que financeiramente é necessário, ele precisa ser bem preparado, ele precisa ser culto, mas financeiramente ele não pode ter resultado segundo essa cultura. Não, isso é tão vivo que até hoje eu vejo pastores que não postam as suas férias porque eles não podem dar a impressão que eles têm
um recurso para gastar, ou que eles estão bem, ou que eles conseguiram viajar para, sei lá, para algum lugar, para Disney ou pro... Pois é, aconteceu comigo. Eu fui pra Disney e eu não fiquei à vontade com essa questão. Porque, na verdade, não pode. E assim, a gente fica justificando quem? Como é que é? Porque, na verdade, é quase uma hipocrisia. Porque você está lá, você sabe que você, teoricamente, merece, ou Deus te abençoou, não sei se você merece, mas se Deus te abençoou, você conseguiu, e aí você fica escondendo de quem? Pra quem? E pra alimentar o que nessa estrutura? Então, esse negócio de voto de pobreza é muito do pensamento, bem-aventurados são vocês, pobres. E aí fala, tá vendo? A bem-aventurada são os pobres. E olha só, porque isso pode ser essa teologia errada, que Deus abençoa os pobres só pelo fato de ser pobre, e não pelo fato que Deus quer a justiça no mundo, na criação, e não pelo fato que Deus não se alegra com a injustiça, com gente ganhando muito e gente ganhando tão pouco. Mas essa teologia de ser pobre, você pode ser usada para manter as pessoas na pobreza. É quase como assim, eu lembro uma vez que um amigo meu jogou um papel no chão, eu falei, cara, você não pode fazer isso. Ele falou, Marcos, se todo mundo não jogar papel no chão, não tem emprego para gari. Fala assim, esse é o tipo de pessoas que falam, eu vou manter esse povo pobre, porque senão, como é que eles vão ser abençoados por Deus? E vai, assim, é a perpetuação desse lado pobre pro outro, e não para si mesmo. Mas também tem esse lado nosso que vamos mantendo pastores, missionários numa subdignidade aí, embaixo da linha, porque não, ele decidiu fazer esse voto. Ele não fez nenhum voto de pobreza, ele fez voto para ser missionário, ele decidiu dizer Ele decidiu viver pela vocação, né? Isso. Então tem muitos pastores e muitos missionários que tinham uma profissão de sucesso, mas ele resolveu abrir mão daquela profissão, de se dedicar para aquilo, para viver a vocação, que é aquilo que Deus está chamando. Então, viver a 100% da vocação, você pode viver na sua profissão também. Mas alguns não fazem isso, né? No meu caso, no seu caso, nós vivemos da nossa vocação. O que acontece é que quando você vive da sua vocação, tem um subtítulo aí. Então, a gente pode pagar o que a gente quiser. E aí a gente fica numa relação onde, se você não tiver homens justos, e é isso que acontece. A gente tem uma relação que é esse modelo de capitalismo. Então vamos procurar o pastor mais culto e mais barato que a gente puder trazer aqui para nossa comunidade. O missionário mais culto e mais barato que a gente puder trazer aqui. De preferência que ele fale 2 línguas, que ele tenha um curso superior, ele tenha uma pós-graduação. E a gente começa a fazer essas construções. E essa construção é capitalista. Mas a ideia é dentro do voto de pobreza. Então eu acho que você fez o voto de pobreza e eu acho que você tem que ganhar pouco. Aí eu te chamo e faço uma oferta injusta. É que eu ganho muito mais. Às vezes a gente faz isso. A gente... mas o pastor vai ganhar a mesma coisa que eu, que sou um presbítero, ou eu que estou contratando. E começa... Mas pera, será que não é digno o trabalhador? Paulo não falou que era digno o trabalhador do salário ali? Fora que é o seguinte, né? Você usa isso para enaltecer a figura do missionário. Na hora ele tinha um emprego tal, ele ganhava tanto, ele fazia isso, e aí por amor a Cristo ele largou tudo e foi viver em tal lugar e tal. Então você usa ainda como pretexto, você está usando a figura desse cara, mas você não honra ele com aquilo que ele deveria, né? Por ter justamente abandonado tudo muitas vezes para viver daquilo. Então você mantém ele nessa condição quase subhumana, né, e enaltece, mantém como sub-humano para manter essa pose, né, de pobreza, de Deus abençoar, de Deus cuidar, né? Agora, tá complexo aqui, porque tem uns pastores que vivem com BMW, na prosperidade, e a gente tá falando dos outros. E geralmente esses pastores que vivem na prosperidade, mas a maioria é o tem um montão de gente lá embaixo vivendo na miséria, sonhando em ser o opressor pastor da prosperidade. Nós temos, no nosso país, a gente está com uma porcentagem grande de cristãos evangélicos. E a maioria das igrejas são igrejas que têm menos de 100 pessoas. A grande maioria. São 80%. Eu não estou preparado aqui com os dados, mas 80% ou mais são igrejas que têm menos de 100 pessoas. A maioria dos pastores do nosso país tem um trabalho fora e ainda é pastor, ou ele tem um sustento que não é digno do trabalho que ele faz. Uhum. Ou do preparo até que tem. Então a gente está falando de 2 realidades. Então quem aparece mais? Aparece mais esses caras que cobram 30 mil para dar uma palestra. Uhum. Que fazem... E até que tem dinheiro de pagar a TV. Agora,
O que seria uma resposta bíblica? Simples, sem querer inventar moda, mas o que Jesus falaria sobre essa nossa vida financeira? Tem vários livros sobre isso, mas você poderia talvez trazer alguma coisa, Simval? Então, a gente vê, tem duas coisas, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, o Gustavo falou do texto de Ananias e Safira. Né, quando a gente está vendo ali uma relação onde eu posso ter um resultado. Qual o resultado que eu vou ter se eu der Explica essa oferta? o texto, fala aí. O texto a gente tem... As pessoas estavam vendendo. José Barnabé deu uma oferta, vendeu as coisas que ele tinha e deu uma oferta. Não só ele, mas a igreja primitiva estava vendendo as coisas e distribuindo. Aí, Ananias e Safira, um casal, eles decidiram vender um terreno e falar, a gente está dando tudo, mas eles retiveram uma parte. Então era mentira. E o legal é a resposta de Pedro. Eles são fulminados igual os sacerdotes eram quando entravam impuro na presença de Deus. Isso é no Novo Testamento. Isso é no Novo, depois do derramado do Espírito. Só que qual é a resposta do apóstolo Pedro para eles? O dinheiro era de vocês não precisavam ter feito isso. Vocês não precisavam nem ter vendido. E se vendesse, falava, nós estamos dando 50%, mas foi querer viver com essa aparência de piedade. Ter o sucesso ou o reconhecimento através de uma mentira. E ele fala, vocês não mentiram para mim. Vocês mentiram pro Espírito Santo. Aí é a virada aí. Vocês estavam diante de Deus igual os sacerdotes. E eles morrem. Isso é impressionante, porque é verdade. Quantas vezes a gente entra em problemas que Deus nem pediu. Então eu fiz esse voto de pobreza, e você nem fez isso, você tá morando numa casa própria. Mas, cara, Deus nem pediu isso, nem pra você, nem pra mim morar. A gente tá vivendo. Então, assim, realmente, eu acho que agora pensando para cada um, não entre no que você, sabe assim, Deus, veja bem o que você está clamando para os outros para aparecer nessa, porque os dois estão querendo moeda de troca. Sim. O da prosperidade quer ganhar dinheiro e o voto de pobreza está querendo mostrar uma piedade para Deus para ganhar também a vida eterna, se desprender da matéria e colocar, tá bem diante de Deus dos céus. Tem alguma dica aí? Cara, acho que o mais importante sempre é você não querer barganhar com Deus. É isso. Com Deus você não barganha. Com Deus você vive, você se entrega, você prostra o coração e deixa Ele fazer as coisas, né? Toda vez que alguém quis barganhar com Deus, o resultado é desastroso. Desastroso, e você fica preocupado julgando o outro. Então tem os julgadores da sexualidade dos outros, mas tem o julgador do quanto ganha aquele pastor. Olha o carro daquele. Olha, e começa a querer julgar se ele tá no padrão missionário da pobreza ou missionário da pobreza. Eu acho que isso daí você cria um ranking, né? E aí você não você desvia do foco que é você. Está diante de Deus, você está vivendo a plenitude de Deus sem troca e tudo mais. A verdade é que eu não dou conta da generosidade de Deus comigo. Não dá. Ele é mais generoso do que eu consigo ser, sempre. Nesse sentido. E aí o foco tem que estar em Deus. Isso parece muito óbvio, mas à luz do Evangelho, o óbvio precisa ser dito. Eu acho que essa é a vida com a saúde financeira que a gente precisa estar focado mais, não na teologia da prosperidade, nem no voto da pobreza, mas viver na plenitude ali, vivendo o que você ganha e gratidão a Deus, sem barganha. Gostei. A gente se vê no próximo podcast Glocal. Tchau, gente.